Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 18 do PodPés. Esse podcast voltado para você, médico, que quer ter novos insights sobre carreira, consultório particular, expandir sua visão, ter provocações para você crescer. E você já sabe que esse podcast também é o podcast oficial do PES. Se você não conhece o que é o programa PES, o PES é uma formação online exclusiva para médicos que ensina um novo modelo de atendimento para você engajar mais o seu paciente na mudança de hábitos, para você ajudar o seu paciente a ter mais adesão ao tratamento crônico e usar isso, claro, como um diferencial para agregar valor na sua consulta, aumentar a percepção de valor do paciente e crescer no consultório particular. Eu quero começar fazendo um convite. Nos próximos dias 28 de abril a 2 de maio, eu vou fazer uma série de 4 aulas para ensinar para você, médico, um método de atendimento inovador, para você ajudar mais seus pacientes no consultório e se diferenciar na carreira. Se você quiser participar, na descrição desse vídeo tá aqui um link, se inscreve, se cadastra, coloca seu nome, seu e-mail, entra no grupo de WhatsApp e não deixe de participar das aulas. Mas bora lá, né? Pessoal, é o seguinte, vocês sabem que eu escolho a dedo as pessoas que eu convido para sentar nessa mesa aqui e contribuir, a gente bater um papo legal. E eu tô aqui com a convidada de hoje muito especial. Ela é mulher, ela é médica, ela é referência, ela é inteligentíssima, ela é empreendedora, é por isso que ela está aqui, porque nós carecemos no mundo médico de referências femininas que fazem uma medicina ética com resultado, que fazem um trabalho bom, um trabalho bem feito, e é por isso que ela está aqui. Eu estou aqui com a Bárbara Valente, Brasil, doutoranda em cardiologia pela USP e pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, cardiologista também pela mesma instituição, tem um fellow em coronariopatia pelo Instituto Dante Pazanese e é CEO de um produto digital de sucesso, Cardiologia na Prática. Bárbara, seja muito bem-vinda ao PodPés. Ô, Marília, muito obrigada. Assim, como eu te falei, estou extremamente feliz e honrada de estar aqui, porque, Nossa Senhora, assim, pelo amor de Deus. Te admiro demais, já sigo a Marília há muito tempo. Marília abriu o caminho pra gente, né? Então, legal. Assim, principalmente para nós mulheres que estamos aqui, né, empreendendo também no digital, querendo trazer uma medicina baseada em evidência de qualidade, né, e provando que é possível fazer uma coisa bem feita de qualidade e sem infringir código de ética, sem fazer nada fora da curva, né? Então, muito obrigada por ter aberto esse caminho pra gente e tô, Maria, morta de feliz para ter essa conversa com minha musa aqui, né, gente? Gente, já começamos assim! O que esperar desse episódio? Caramba! Bárbara, você já começou provocando, não é? Porque fazer uma medicina com esse foco, você pode crescer, você pode prosperar, você pode ter projeção na carreira, fazendo a coisa certa, ética, na linha, baseada em evidência, sem pular o muro. Exato. E pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, da tua formação. Você é cardiologista. Onde que você fez a faculdade, a residência? Conta um pouquinho do teu começo de carreira. Tá. Bom, então eu sou cearense, né? Já deu pra vocês perceberem. Duas nordestinas Essa é a melhor parte aqui, de mim, né, pessoal? Então, fiz minha faculdade toda no Ceará, na Universidade de Fortaleza, e depois vim para São Paulo para fazer minha residência em clínica médica e depois fui fazer cardiologia no Dante Pazanese. Obviamente, né, quando a gente tá ali estudando para a prova de residência, a gente sempre pensa, nossa, eu queria muito fazer num grande centro, né? Então, eu sempre gostei muito de emergência, eu estava até te contando aqui antes. É aquele arrepio, assim, sabe? Do pelinho do braço. É quando eu olho, assim, é que eu vejo, assim, cara, esse foi o momento que eu mais fiz a diferença na vida desse paciente. Então, é isso que me motiva mesmo. Então, eu gosto muito de paciente grave, sabe? E aí, na faculdade, eu sempre gostei muito de emergência. Só que daí eu comecei a pensar, poxa, mas acaba que eu vou ficar com um leque muito restrito, né? Vou, né, só para emergência, não vou conseguir fazer um consultório, um exame. Então, acho que talvez, deixa eu ver uma outra área. Aí foi quando eu me apaixonei pela cardio, né? Então... Na faculdade ainda? Na faculdade. Que legal. Na faculdade, eu
No segundo ano de faculdade, eu fui acompanhar um professor meu de cardiologia numa unidade coronariana. Olha. E lá eu vi um paciente com síndrome de Brugada, que é uma doença, uma canulopatia, né, autossômica dominante, e o paciente tem um risco maior de morte súbita. Era um paciente super jovem. O que me chamou a atenção foi isso. Nossa, paciente de 19 anos internado na unidade coronariana, tipo, o que é isso? Aí ele me explicou, doutor Ricardo Martins, ele me explicou, olha, isso aqui é síndrome de Brugada, esse paciente tem risco de morte súbita, ele está internado esperando o cardiodesfibrilador implantável. Caramba. Naquele momento eu falei, eu quero fazer isso. Incrível. Olha. Esses dias eu até contei nos stories os 3 momentos da minha vida onde eu vivenciei uma síndrome de Brugada. Uma delas como estudante de medicina, foi quando eu descobri que eu queria fazer cardiologia. Outra dela foi quando eu era médica recém-formada e esse paciente chegou na UPA. O pai tinha morrido, o irmão tinha morrido. Ele chegou simplesmente com um pouquinho de falta de ar. Eu achava que era síndrome do pânico, até que a mãe entra na sala. Pelo amor de Deus, doutora, salva meu filho. Eu já perdi meu marido, já perdi o irmão dele. Pelo amor de Deus, salva meu filho. E eu tinha olhado o eletro e não tinha visto nada. Caramba. Porque é raro, né? E aí a minha sorte foi que eu consegui que um cardiologista olhasse o eletrocardiograma e falou, isso aqui é síndrome de Brugada. Eu, meu Deus. E a última vez que eu me dei conta já era como cardiologista, por telemedicina. Já. Um colega, um paciente chegou lá com tontura, e aí tinha tido, parece, uma crise convulsiva em casa, mas estava super bem, ele queria dar alta, pediu só para eu dar uma olhadinha no eletro. Quando eu olhei, eu falei, isso é síndrome de Brugada. Aí, dessa vez, você fez o diagnóstico. Você foi a cardiologista que iluminou o caso. E aí, que legal. Então, assim, eu tenho essa história, assim, que eu até contei no Instagram, que fala muito sobre isso, né? Assim, os 3 momentos em que você salvou uma vida, né? Assim, e é isso por isso que eu gosto da cardiologia. Óbvio, né? A gente tem a parte ambulatorial, mas o que eu mais gosto mesmo são os pacientes graves. Dá pra sentir, gente. Olhando aqui pra Bárbara, o olho brilhando, a vibração, a pulsação. É muito lindo fazer medicina assim, com essa vontade. Que demais. É muito legal quando a gente, né? Infelizmente, a gente sabe que hoje em dia tem muita faculdade de medicina, tem muito estudante. E eu fico triste mesmo, de verdade, quando eu vejo que as pessoas perdem esse brilho no olho, sabe? Caramba. Quando a gente tá dando uma aula e a gente vê um aluno ali que está no celular, ou a gente vai, olha, não, se vocês conseguirem ficar um pouquinho mais, eu vou ensinar aqui como fazer ultrassom à beira-leito para vocês. E o aluno pega e fala, ai, doutora, pelo amor de Deus, está na hora da minha academia. Nossa. Não, aí eu olho assim, sabe, assim... Né? Dói, não é? Porque Dói. a nossa profissão, obviamente, né, a gente tem vários sonhos atrelados, né, mas o principal deles foi, de fato, impactar outras vidas, né? Uau. Através do nosso conhecimento, a gente conseguir realmente ter esse privilégio de salvar uma vida. Sensacional. Isso aí, Ave Maria, eu acho que é o melhor da minha profissão, assim, eu amo o que eu faço. Caramba, gente, peguem essa. Privilégio de impactar outras vidas através do nosso conhecimento. Meu Deus do céu, que inspiradora essa mulher, gente. E aí você decidiu fazer cardiologia no 2º ano. Foi. E queria fazer num grande centro. Exato. Aí queria Como fazer que num grande foi? centro. Aí eu já pensei, olha, eu acho que é melhor fazer em São Paulo, porque na minha época o pessoal ainda falava isso. Talvez, né, se você já fizer clínica em São Paulo, na hora da entrevista, isso, né, possa ser decisivo. Então, aí eu decidi já vir fazer clínica aqui. Aí eu passei em algumas e fiquei assim na dúvida se ia fazer Unicamp. Na última ali, eu queria vir para São Paulo mesmo, fiquei na dúvida se ia fazer Unicamp ou IANSP. Acabei decidindo por IANSP porque vim com uma grande amiga, que foi decisivo, né? Eu até estava te contando no começo que, assim, sempre fui muito de conversar, muito sociável, mas eu sempre fiquei um pouquinho mais, assim, reclusa em tudo que é novo. Então, eu fiquei um pouco assim, meu Deus, será que eu vou dar conta sozinha? Tem que pagar as contas também, tem que dar plantão, fazer residência, a gente ganha pouco na residência. Então, foi muito bom ter vindo com ela, porque, assim, foi um apoio muito importante, assim, para mim nesse começo. E é necessário, né? A gente que sai da cidade natal e vai fazer residência num grande centro, Exato. A gente sente um pouco, né, poxa, deixa eu me encontrar aqui, me conectar. Exato. Então, o nordestino sente muito, né? Sente muito, que a gente é muito caloroso, a gente né? É muito assim, a gente já chegou, eu já cheguei gritando aqui, entendeu? Então, a gente já fez um fuzuê aqui quando chega. Então, às vezes, né, quando você chega aqui, né,
o mood é um pouco diferente, né? Verdade. Óbvio que Ave Maria, tem uma família aqui de amigos que eu vou levar pro resto da minha vida, mas é diferente, né? O nordestino, ele é mais acolhedor, ele é mais, né? Então aqui a gente sente esse primeiro baque. Então foi muito importante ter vindo com ela. Qual o nome dela? Isabela Dantas. Isabela ela é anestesiologista. Dantas. Tem que chamar ela também, ela é fantástica. Salve pra Isabela Dantas. Deixa eu mandar esse episódio pra ela. Exato. Que legal. Super empreendedora também aqui no digital e tudo, maravilhoso. Que legal. Te amo, amiga. Que demais. E ela veio com vocês, vocês vieram fazer clínica no IANSP. Ela veio fazer anestésio e eu vim fazer clínica. Tá. Aí fizemos no IANSP. E aí depois a gente morou juntas ali quase 4 anos. Eu digo que ela foi meu primeiro casamento, né? Bem isso. Moramos juntas ali durante 4 anos. E aí depois eu fui fazer cardiologia no Dante e ela foi fazer o R3 dela. E depois ela fez especialização em medicina da dor na USP. Então a gente acabou indo para lugares diferentes e foi mudar, né? Teve que morar em lugares diferentes. Aí foi como eu comecei, entrei no Dante Pazanese. E aí eu entrei no Dante, é aquele negócio, né, Marília? Assim, não sei se você já viu o Dante, mas ele é um quarteirão. Um quarteirão? É um quarteirão. E eu nunca tinha visto um hospital daquele tamanho. Enorme. Então, assim, o Dante Pazanese é gigantesco. Ele é uma instituição, assim, acho que assim, óbvio, né? Dante e Incó são as maiores residências de cardiologia da América Latina, né? Porque são os maiores hospitais da América Latina. Então, eu achava aquilo... Eu entrava assim, parecia que eu tava... Sabe assim, quando você entrou num mundo novo, sabe? Que você olha assim, meu Deus, olha que loucura, eu tô no prédio dos ambulatórios. Esse ambulatório é de hipertensão, esse ambulatório é de válvula, esse aqui é de cardiologia do esporte. Mas aquele ali é de medicina, de cardiologia e gravidez. Então, Caramba, um universo. Ambulatório de coronária. Você tem um ambulatório que atende 40 pacientes todos os dias, 1.800 pacientes por mês. Só olha a riqueza, com coronariopatia. Só de coronariopatia, que foi onde depois eu virei médica assistente. Então, assim, você poder fazer residência num grande centro te dá um background, né? Assim, uma experiência, insights muito valiosos, sabe? Que você... Acesso a muitas patologias diferentes em grande monta. Em volume, perfeito. Foi até um negócio que, assim, foi uma das minhas linhas de pesquisa, que foi o que eu fiquei muito curiosa, que é minoca, né? Minoca é quando o paciente infarta sem ser por placa obstrutiva. É por um vasoespasmo, é por um coágulo. Então, são causas diferentes de infarto. Quando eu comecei a ver isso com uma certa frequência lá no ambulatório de coronário, eu olhei pro chefe do ambulatório e falei, poxa, chefe, posso fazer uma pesquisa sobre isso aqui? Eu queria abrir um ambulatório. Ele disse, você não vai encontrar esse volume. Isso é muito raro, Bárbara. É 1 a 6% dos infartos no mundo. Eu tenho um ambulatório lá. De Minoca. Não acredito. Assim, a gente já tem mais de 170 pacientes. Inclusive, levei esse trabalho para o Congresso Europeu ano passado e apresentei para o mundo todinho. E o pessoal ficou assim, na casuística. Meu Deus, como que você tem isso tudo de Minoca? Como que você conseguiu reunir essa casuística toda? Exato. E eu quero aproveitar, Bárbara, que você está trazendo isso aqui, o teu encantamento quando você chegou num grande centro, quando você viu aquela diversidade de micronichos dentro da cardiologia e a oportunidade, a gente que te ouve, eu estou te escutando aqui, não tem dúvidas da excelência técnica da Bárbara. A Bárbara domina a cardiologia, assim, é lindo ver isso. E essa tua qualificação técnica, excelência técnica, é fruto da formação que você teve do local onde você fez sua residência, de você ter escolhido e ter sido intencional em estar no melhor centro, um dos maiores da América Latina. E eu quero destacar isso. Outro dia alguém me perguntou, um estudante de medicina na caixinha de perguntas, 3º ano, mandou uma mensagem assim, oi Marília, que conselho você dá para mim? Sou estudante de medicina 3º ano. E a primeira coisa que eu falei foi, faça uma excelente faculdade, estude cada disciplina como se fosse a tua especialidade escolhida. E 2, faça residência médica. Exato. Eu acho que é importante a gente destacar isso aqui, Bárbara. Se você tem oportunidade, escolha a melhor formação técnica possível. E isso é o programa de residência médica que entrega. Exato. Porque, assim, é o momento em que você está dedicando 2 anos da sua vida para viver dentro de um hospital. Então, assim, no R1 de cardiologia do Dante, você atende o ambulatório de manhã, alguns começam às 7, outros começam às 8 até às 5, e depois você emenda no plantão noturno. Isso, 2 vezes na semana você tem plantão noturno e você tem um plantão de 24 horas no fim de semana.
É pesado? É muito pesado, nem todo mundo consegue fazer isso, eu entendo. Mas se você tem essa opção, sem dúvida, o volume de pacientes aliado ao estudo é o que vai te fazer ter o maior insight, é o que vai te fazer o melhor profissional. Que vai te preparar melhor. Sabe? Então, essa visão que a gente está dizendo, claro, gente, que existem muitas variáveis. Isso, Às vezes não consegui fazer, foi no momento da vida que não deu para escolher o caminho da residência, escolher outro caminho, ok. Mas a gente quer trazer assim, se você tem oportunidade, exato, seja intencional e escolher o caminho que vai te preparar melhor tecnicamente. E esse caminho é o caminho da residência médica, né? E, assim, também como você falou, né, Marília, a questão dos acessos também, né? Então, assim, na hora que você está num grande centro como esse, você tem oportunidades que você não teria em outros centros menores, né? Então, assim, eu fiz minha residência de cardiologia lá, depois emendei um fellow em coronariopatias, que né, foi quando depois eu virei médica assistente do ambulatório e fiz a pesquisa em Minoca, né? E isso é muito interessante. Muita gente, quando eu decidi, né, o meu grupo de residência me perguntava, coronariopatia? Eu pensei, como que você vai fazer coronário? Gente, quando a gente sai da residência em si, né, a gente não sai 100% seguro, tipo assim, pronto, isso aqui é cirurgia de revascularização, isso aqui você vai angioplastar, isso aqui você vai deixar em tratamento clínico. Você verdade. sai com... Mas aí você acabava muitas vezes deixando isso na mão do cirurgião, e tá errado. O cirurgião, ele tem o papel dele sem sombra de dúvida, mas quem decide é o cardiologista. Quem indica a cirurgia é o cardiologista clínico. Uau. E foi o fellow de coronariopatias que me deu essa segurança. Tanto que foi por isso que eu virei médica assistente lá. Então, assim, a gente via 40 pacientes, os residentes atendiam 4 ou 5, e que até tem uma história engraçada, porque eu virei médica assistente com 30 anos, né? 30 anos, gente. Médica assistente do Instituto Dante Pazanese. Foi. Senhor. E foi muito especial isso, porque Como foi, Bárbara? Eu virei os 30 anos, né? E aí, as minhas amigas que sabem que eu sempre fui muito assim pela minha carreira, pelo acadêmico e tudo, elas falam, cara, esse é o teu melhor presente de 30 anos, né? E eu, amiga. Amiga. Muito bom! De verdade, assim, sério, eu tô realizada, assim, pronto, acabou, Cara, sabe? conta mais, assim, porque você tá falando assim, você saiu de Fortaleza, você fez clínica no IANSP, você fez cardiologia no Dante, daí a médica assistente, como foi? Foi rápido, não é? Foi, por isso que eu digo, é aquela história, né? As oportunidades vão vir e você tem que estar preparado para ela, né? Uau. Então, quando eu fiz minha residência no Dante, eu já estava pensando em fazer coronária, porque eu sempre gostei disso, assim, eu gosto da parte clínica. Durante um tempo eu pensei em fazer hemodinâmica, mas pensando na vida que eu queria ter com os filhos, eu quero ser uma mãe presente, eu pensava, olha, acho que, né, a rotina As mulheres vão entender a gente, né? A rotina do hemodinamicista, a questão dos óvulos e tudo. Eu pensei, eu falei, olha, a parte que eu realmente gosto da hemodinâmica é essa decisão, é olhar um cateterismo e falar, isso aqui é cirúrgico, isso aqui é angioplastia, isso aqui é tratamento clínico, não tenho o que fazer, sabe? Uau. Então, eu fiz coronária por isso. Aí, quando eu fui fazer coronária, tinha uma chefe que ia sair. Olha isso. E aí, eu fui... Antigona, a chefe. Era uma chefe que já ia se aposentar. E aí, ao longo da residência, o chefe maior de lá, né, que era o Dr. Ricardo Pavanello, maravilhoso, um cara muito bom, fora da curva. Ele olhou para mim, com 6 meses de residência, ele falou assim, eu vejo que você é muito diferente, eu vejo que você é muito dedicada, você é muito proativa, eu já fazia um monte de pesquisa e ia atrás, então assim, né, me fiz ser vista também, Caramba. né? E ele olhou para mim e falou assim, eu vou preparar você para virar chefe aqui. Uau! Sabe? E aí ele foi me preparando, e aí quando foi 2 anos depois, ele falou, pronto, chegou a sua oportunidade, topa? Caramba! Fiz, óbvio, teve uma prova de seleção e tudo, e aí na prova de seleção já sabia, já estava ali estudando, já estava toda preparada, já estava respirando aquilo. Já buscava aquilo. E daí virei. E aí foi assim, Ave Maria, foi incrível, porque é um centro que eu admiro demais, né? É um hospital que atende uma gama absurda de pacientes, com todas as dificuldades de ser um hospital público, né? Mas com um nível de excelência absurdo. A gente não deixa ninguém para trás. Ninguém para trás. A gente vai assim até o limite para poder dar o melhor para cada um, sabe? Para cada paciente. Incrível. E eu vejo isso, essa mesma mentalidade nos residentes, sabe? Ai, meu Deus, faltam 15 minutos para dar meio-dia, ainda tem mais 100 pacientes para serem atendidos aqui. Eles dão os pulos dele, entendeu? Para conseguir atender todo mundo, para ninguém ficar sem um atendimento. É a cultura do lugar, não é? Exato. Que incrível. Então isso é muito bonito de ver. A gente até fala assim, aqui é Dante, né? Aqui é Dante. Aqui é Dante, com muito orgulho, sabe? De carregar nomes muito importantes, né?
como Dr. Adib Jatene, Dr. Eduardo de Souza, que fizeram esse hospital ser quem ele é, né? Ser reconhecido internacionalmente. A primeira angioplastia com o estente farmacológico foi feita no Dante Pazanese, né? Caramba! Então, todo mundo carrega tudo isso com muito orgulho. Muito orgulho e fazendo incríveis. Jus a esse padrão de excelência, exato, né? Que se perpetua a cada turma de residentes que vem. Que exatamente. Lindo isso. Aí essa história que é engraçada, que eu ia te falar, era isso. Quando eu virei médica assistente, eu tinha 30 anos, né? 30 anos. Mas assim, sempre, óbvio, sempre acompanhada com os outros chefes também, mas obviamente, né, estudei demais para estar ali, assim. Eu alcancei aquele lugar, sabe? Eu conquistei aquele espaço. Você sabia que você merecia, estar ali. Isso é muito bom, sabia, cara, que eu merecia estar ali. Em nenhum momento eu titubeava, eu resolvia, sabe? Então... que isso é uma postura também que ele viu já desde o começo, né? Que isso é muito importante para líderes, né? Firmeza, postura firme, decisiva. Fica naquele negócio assim, não, isso aqui, ai, não sei, vamos ver, vamos deixar para a próxima reunião, vamos avaliar isso aqui. Não, eu olhava isso aqui, ó, baseado nisso, estudo tal, essa aqui é a melhor conduta. É isso aqui. Bateu o martelo na decisão. Assim. E assim foi demais. desses casos, né? Então, os residentes atendiam os pacientes, daí eles vinham conversar e discutir o caso comigo. E aí, quando eu discuti o caso, eu falei, não, ok, beleza, não. Eu olhei o cateterismo e falei, isso aqui dá para colocar uma ponte aqui, isso aqui a gente faz isso aqui. Não, a angioplastia não vai dar certo, não. É muito fino, assim, vai fazer assim, pronto. Aí, eu fui para lá eu fui junto com ele. Sempre que a indicação era cirúrgica ou negaram a cirurgia, eu sempre ia junto, né? Com o residente. Porque são 2 momentos críticos, né? Então, eu fui lá e tal, conversei com o paciente, lembro até hoje, ele tinha 45 anos. E aí eu fui falar e tudo, olha, então aí mostrei o cateterismo, então realmente a sua indicação é cirúrgica, porque a melhor ponte para a gente fazer aqui, a gente vai conseguir fazer dessa forma, essa daqui a gente vai manter em clínico, porque não tem como, né, tratar essa daqui. E aí ele olhou para mim e falou assim, eu jamais vou receber uma indicação de cirurgia de um estudante, pode chamar seu chefe. O paciente falou isso, não acredito! Eu jamais, não pode chamar seu chefe, porque eu não vou receber indicação de cirurgia, não vou abrir meu peito por conta de estudante, não, pode chamar seu chefe. Eu falei, não, calma, Eduardo, deixa eu explicar. Bárbara. Eu sou chefe. Tá tudo certo. Meu Deus. E como foi para... E depois, fiquei curiosa. Seu Eduardo... Aí eu expliquei tudo direitinho pra ele. Decisão. Não, Eduardo, o senhor entendeu o que eu expliquei aqui? No coisa, pronto, deixa eu lhe falar. Eu mostrei pra ele, mostrei meu caixão. Olha, daqui meu crachá. É assim, tá tudo certo, né? Você vai ficar tudo bem e tudo. Então, é assim mesmo, a gente vai te acompanhar. A indicação é essa, né? Você não vem tendo dor aos mínimos esforços. Então, assim, não tem como a gente resolver isso aqui só com angioplastia. Sua indicação é cirúrgica mesmo. Aí ele, não, tá bom, doutora, agora entendi. Ele até pediu desculpa. Ele, não, desculpa, doutora. Mas que legal. Foi. Não tem como, né? É a primeira imagem, faz parte. E sabe, Bárbara, você tá tocando num ponto legal, que eu também senti um pouco disso. As pessoas que se formam muito jovens ou que chegam, eu me formei, eu tinha 22 anos, eu tinha esse medo da minha jovem idade influenciar a percepção de credibilidade no paciente. Porque às vezes é instintivo, gente, não é de má intenção. A pessoa olha, imagina, o cara ia ter a decisão de abrir o peito ou não. Então você faz eu acho que, e a mulher, eu não sei se alguém vai me entender aqui que está ouvindo a gente. Mas, às vezes, quando é mulher, infelizmente, ainda tem um pouquinho. Você sentiu isso, Bárbara? Com certeza. Porque você chegou num lugar, né, de destaque, né, de posicionamento alto, muito jovem, né? E mulher, e nordestina, e com 30 anos. Então, de verdade, né? Sem a gente também maximizar algo que não aconteceu. Você sentiu preconceito? Sim. Você sentiu dificuldade? Sim, sem dúvida. Inclusive, eu acho que tem uma história que materializa muito bem isso, né? Quando eu faço doutorado na USP, no Dante Pazanese, e daí eu tenho uma gama de pacientes que eu atendo, né? E assim, o pessoal do Dante me conhece, assim, eu tive que recrutar todos os pacientes, eram pacientes agudos, os residentes me ajudaram muito, os chefes me ajudaram muito, todo mundo me ajudou muito, eu finalizei a coleta de dados agora em janeiro, mas não foi fácil. Seu doutorado, isso? Meu doutorado, Caramba. E aí, uma das pacientes, eu te falei que eu tive um problema de saúde, que eu tive que operar, né? E aí eu estava com 15 dias de operada, voltei a trabalhar, voltei a recrutar os pacientes, e daí quem
quem trouxe essa paciente para a internação foi uma estudante, na verdade uma residente que me ajudava na coleta de dados da tese. Então ela não me conhecia, essa paciente não me conhecia ainda pessoalmente. Exato. Aí ela veio, a gente fez todo o trabalho dela, então é um paciente com infarto com supra, que não recebeu o tratamento de escolha, então a gente fez viabilidade, avaliou, sabe, angioplastamos, cuidamos dela, assim, otimizamos, ela ficou com insuficiência cardíaca gravíssima, fração de ejeção de 17, Caramba. Otimizamos tudo, consegui medicamento, eu tinha muita parceria, assim, com os representantes, eles me davam medicamento, então eu ia lá, sabe, nossa, eu fiz assim, eu trato os meus pacientes de doutorado como nenéns, sabe, assim, resolvo tudo para eles. E aí, ela veio para a primeira consulta de 7 dias pós a alta. Quando ela chegou, ela já chegou assim, já entrou assim, já reclamando, sabe? Uma mulher? Uma mulher, uma senhora de 65 anos. E aí, ela já entrou falando assim, nossa, tô aqui esperando faz 30 minutos, você não vai me chamar não? E aí eu falei, opa, tudo bom, dona fulana? Seja bem-vinda, é porque a gente tem, né, chegaram outros pacientes na frente da senhora, mas vamos organizar, sente aqui, vai dar tudo certo, viu? Aí ela entrou e tudo, ela falou assim, não tem como ligar ar-condicionado aqui não, que tá quente. Aí você já sente sabe, o clima. Você já sente, né? Aí eu peguei e expliquei, olha, porque é uma central, né, aqui no Dante Pazanese, então realmente, mas vamos ao que interessa, né? Vamos lá. Hoje a primeira consulta da senhora, expliquei como era o protocolo, como é que ia fazer tudo e tal. E é assim que a gente vai acompanhar a senhora. Ela, eu não quero isso não, eu quero isso aqui, ó. Aí ela imprimiu uma notícia de um canal sensacionalista sobre células-tronco. Meu Deus. Aí eu expliquei para ela, olha, isso aqui ainda é uma pesquisa embrionária, isso aqui ainda não é realidade, muito menos no SUS. Então, isso aqui ainda era pesquisa de laboratório, não tinha nem entrado na fase de, nem muito menos fase 3, entendeu? Caramba. Então, um negócio bem embrionário. Eu falei, olha, deixa eu explicar, eu entendo, né? A gente fica nessa ansiedade de buscar, né? Porque, de fato, ela ficou com uma sequela grave e tudo. Mas é assim que funciona. E aí ela falou, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Você é uma nordestinazinha que não sabe de nada. Eu quero ser atendida pelo chefe daqui. Nossa. Aí eu respirei Doeu fundo assim aqui, na hora. Tá, Bárbara? Foi. Nossa. Aí eu respirei fundo assim, eu falei, olha, eu acho que realmente não existe Como mais. foi pra você nessa hora? Nossa, até hoje quando eu lembro ainda engulo seco, assim, sabe? Porque a forma como a situação foi levada foi ainda pior, sabe? Então, obviamente eu falei, olha, a gente não tem mais relação médico-paciente, né? Eu vou me abster de qualquer comentário a essa sua ofensa, porque eu acho que a senhora não... Você conseguiu falar isso? Falei. Eu acho que a senhora não mediu bem as palavras. E é muito feio uma senhora da sua idade, advogada, ela era advogada. A senhora é muito feio uma senhora da sua idade, advogada, com um pensamento tão pequeno. Mas, assim, eu convido a senhora a sair, porque, de fato, eu não vou acompanhar mais a senhora. A senhora pode, pelo SUS, tentar conseguir o acompanhamento da sua insuficiência cardíaca, tá bom? Passar bem. Aí, ela saiu da sala, foi na diretoria e falou que só ia sair de lá quando fosse atendido pelo diretor do hospital. Meu Deus, você vê que é uma coisa da pessoa, né? Exato, sabe, é dela, sabe? Mas então, olha, me surpreendeu quando eu te fiz a pergunta, eu imaginei algum homem, mas foi de uma mulher. Foi de uma mulher. O preconceito, a ofensa. Exato. E isso, inclusive, algumas poucas vezes, mas já aconteceu também no próprio Instagram mesmo, de alguém falar assim, ai, não sei o quê, para de falar cantado, para de falar desse jeito, nossa, sabe? Eu falei assim, mas isso é o que eu tenho de sotaque. melhor, é o meu sotaque, é a minha raça, é o meu sangue, vem tudo coisa junto. linda. Olha onde eu cheguei. Ai, meu Deus, sabe? eu fico toda eu arrepiada. Cheguei aqui sendo quem eu sou, do jeito que eu sou, com essa raça maravilhosa que vem do Ceará. Cara, que lindo. Entendeu? Então, assim, a gente não aceita nada menos daquilo que a gente sonhou em ter. Então, isso é uma das coisas que o meu chefe mesmo falou pra mim. Eu acho muito bonito isso, que você traça um objetivo, você só para quando chega lá. É isso, chefe. E isso eu vejo no povo cearense. Cara, assim, óbvio. Essa garra, essa obstinação, essa persistência. Em todas sangue as no esferas, olho. muito, sabe? Essa expressão sangue no olho, assim, em todas as esferas. Eu não tô falando aqui que eu vim Não, fui, graças a Deus, meus pais tinham muitas condições, fiz uma faculdade maravilhosa, sabe? Mas, assim, não é só sobre isso. Eu falo isso desde a empregada doméstica até o cientista. Todo mundo é muito assim, muito sangue no olho, muito determinado de ir lá e fazer acontecer. Então, isso é uma característica do povo cearense.
excelência. Então, quando as pessoas tentam me atingir com isso, eu falo, nossa... É a minha maior força. É a minha maior força. É o meu maior recurso. Você não tem a menor ideia do que você está falando. Porque, assim, você acha que você está me afetando, você está me elogiando. Você tá me fazendo ser realmente a representação de um povo forte. Caramba, muito forte, que sabe? lindo. E então... olha, Bárbara, o jeito como você está trazendo, assim, o orgulho da origem, a força da origem, isso é muito especial. Nossa, eu tô, assim, emocionada te ouvindo e sentindo. Quem tá ouvindo a gente tá ouvindo. Eu tô ouvindo, vendo e sentindo em tempo real. É muito verdadeiro. A gente sente muita verdade no que você traz. Caramba, você falou do sotaque, eu me lembrei de um episódio quando eu comecei na internet também, em 2020, que eu comecei a ser mais consistente assim em lives. Não foi de um seguidor, foi de uma pessoa que me conhecia. Ele me chamou assim e falou, Marília, tô vendo que você tá se soltando, fazendo seus vídeos. Deixa eu te dar um conselho. Eu falei, pois não, eu sempre escuto. Quando uma pessoa chega assim e fala, quero te dar um conselho, eu escuto. Sim, eu me abro para ouvir e considero o que a pessoa fala. E aí ele disse assim, você não pensa em fazer um curso, escutem essa, para neutralizar o seu sotaque? Aí quando ele falou, eu estava começando, né? Eu pensei, eu considerei o que ele falou. Eu fiz, caramba, será? Ele falou, porque você sabe, né? As pessoas, tem gente que não vai acreditar só porque você fala com esse sotaque. Você já pensou? E aí, Bárbara, eu fiquei ali processando aquele conselho daquele suposto amigo alguns dias. Nem sabia que existia curso de neutralização sotaque. Tem gente, nem sabia que existia isso. Que loucura, e aí né? eu comecei a pensar, eu falei, cara... Ainda que eu fizesse, eu acho que eu nunca ia conseguir, porque é muito genuíno, é muito você. E é isso que te faz especial. É isso que te faz especial, ser do jeito que você é. Do sabe? jeito que você é. Mas isso é uma trava que muitas pessoas têm, né, no digital, de achar que a gente não pode ser quem a gente é. Né? Eu tinha isso no começo. Né? Já que a gente está falando nisso e a gente abriu esse pedaço agora de um jeito muito especial, Bárbara, conta como foi esse início da tua jornada no digital. De onde começou? Pronto. Como aconteceu tudo? Bom, então, seguindo essa linha do tempo, né? Depois que eu já estava ali, né? Já tinha terminado o meu fellow, eu comecei a trabalhar no Einstein. E fiz um concurso, né? E comecei a trabalhar no Einstein. E aí lá no Einstein a gente passou por toda a pandemia. E quem trabalhou na pandemia com paciente grave... Na emergência, no meio do pivô da pandemia. Sabe que foi... Você estava lá, você foi da linha de frente. Fui da linha de frente. Cara. Sabe? Então, assim, foi muito pesado. Foi muito pesado. Porque a gente não trabalhava só lá, né? A gente também ia ajudar em outros locais que estava precisando, que eram, né, institutos também que precisavam de ajuda, o Hospital M-Boi. Então, assim, foi muito pesado. Então, assim... Terminou, assim, a pandemia, eu falei, eu vou até o fim, assim, com o psicológico que eu tiver, mas eu vou até o fim, né? Eu vou terminar, vou ajudar o que eu puder ajudar. Caramba. Mas quando terminou, assim, tudo, eu tava totalmente esgotada. Totalmente esgotada. Eu tava, assim, em burnout, que eu olhava, eu não tinha mais alegria de fazer o que eu tava fazendo, coisa que, assim, eu te falei, né? Eu sinto arrepio na pele quando eu vejo um paciente voltar de uma parada cardíaca, quando eu consigo reperfundir um infarto e o paciente tá bem, estubado na UTI, eu acho aquilo, assim, meu Deus, eu nasci pra isso, cara, sabe? Eu que amo lindo. Isso, sabe? Então, assim, gosto de diagnósticos difíceis? Gosto, né? Todo ego gosta também, né? Mas o que eu gosto mesmo é o paciente grave que volta à vida, que volta bem. Sabe, isso é o que eu gosto. E eu não tava mais tendo alegria nisso. Eu já tava, eu ia pro plantão, tipo assim, sabe, eu reanimava um paciente. Teve um dia que eu, tão exaurida, tão cansada, eu já tava assim, tipo, olha, eu acho que hoje é meu último plantão. Eu já tava falando assim, eu acho que hoje é meu último plantão aqui. Porque quando você para, eu comecei a repensar, será que eu gosto mesmo de cardiologia? Será que eu gosto de paciente grave? Porque essa vida aqui... Olha o que o esgotamento físico e mental faz na gente. Exato. Porque é a tua paixão pela cardiologia desde o 2º ano de faculdade. Nesse momento crítico, exato, você se questionou. Porque é isso, né, Marília? O que acontece, né? Eu terminei cardiologia, né? Virei médica assistente lá, mas a gente sabe que o hospital escola paga um valor muito irrisório. É quase que voluntário que a gente faz lá, né?
por conta do nome, do centro, da expertise, e faz parte do jogo, mas assim, não paga as contas, entendeu? Não paga as contas. Então, e depois de um certo tempo começa a não fazer tanto sentido mais. Exato, né? Depois que você já adquiriu tudo aquilo que você tinha de adquirir, né? Você começa a ter um desgaste muito acima daquilo que ainda te dá saúde mental, sabe? Ainda te dá prazer de fazer. Então, somado a isso, a essa carga pós-plantão, pós-pandemia do Einstein, eu pirei total, assim. Eu falei, olha, eu não tô mais feliz no que eu tô fazendo. Eu acho que eu fiz o X errado, né? Eu acho que eu não devia ter feito medicina. Eu acho que isso aqui não é qualidade de vida. Beleza, salvei um monte de gente. Tem histórias da pandemia, a gente pode montar um podcast só de histórias da pandemia. Caramba, pode. De histórias lindas, assim, emocionantes. Porque eu guardo todas, né? Como eu te falei, eu amo essas coisas, então eu guardo todas. Tipo assim, quando eu penso assim, não sei se eu gosto de medicina, eu só fiz o X errado. Não, fiz. Caramba, não, essa história aqui fiz, deu certo, sabe? Caramba. Então, mas assim, eu saí acabada, destruída, né? Aquela história do médico, né? Se doa, ama, cuida e tudo. E assim mesmo, eu não fazia academia já há muito tempo, me alimentava mal, então eu tava péssima. E aí eu olhei para o meu orientador do doutorado, que era o meu grande mentor da vida, doutor Pedro Fasque, maravilhoso. Que ele Sua referência. Minha referência, ele é meu orientador do doutorado e o maior nome de insuficiência cardíaca e cirurgia de revascularização, porque ele foi PI do Stitch, né? Caramba. Então o cara é muito grande. Que é um estudo bem grande, né? Para explicar. O maior estudo, o maior né, estudo no mundo que validou a cirurgia de revascularização, pacientes biotriarteriais com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Caramba. Então hoje em dia a gente sabe que esse paciente tem benefício por conta desse estudo. Então o cara é muito grande, fenomenal. E sempre foi meu mentor. E aí foi eu inclusive vi os pacientes dele lá. E aí eu tive essa conversa com ele e falei, chefe, eu vou sair do Einstein. Ele olhou pra mim e falou assim, você tá louca? Caramba. Você tá louca? Ele era chefe do Einstein também. Ele é chefe de ensino lá também. Ele é chefe de ensino, mas ele era eu chamo ele de chefe como por respeito, porque ele é meu orientador, né? Mas ele não era meu chefe direto lá. Entendi. Então eu olhei pra ele e falei, chefe, eu vou sair do Einstein, porque eu não tô... Que ano era Bárbara? Esse ano, acho que foi 2020 ou foi 2021. Foi pós-pandemia, acho que foi 2021. E aí eu lembro, a gente se encontrou no corredor, eu tava exausta, tava virada à noite, tinha dormido 30 minutos. E eu encontrei com ele, eu falei, chefe, eu vou sair do Einstein. Ele, não, você só tá cansada, calma, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso, calma, você só tá cansada, vamos conversar depois. Eu, não, chefe, eu vou sair. Ele, calma, vá pra casa, tome um café, passe seus plantões se você tiver essa semana e a gente conversa depois. E assim eu fiz. Ele ficou preocupado, né? Ficou. Porque ele falou assim, pelo amor de Deus, aqui você vai ter uma carreira promissora, é o maior hospital do Brasil. Então, assim, você vai ter uma carreira promissora aqui, você vai abrir seu consultório, você vai... Então, assim, não faça isso, você só tá muito cansada. Só que não era só isso. Eu tava repensando tudo, principalmente essa rotina de plantões. Porque até chegar aqui, eu via colegas meus que estavam há 15 anos, aonde eu estava, ainda não tinham chegado aqui. Caramba. É um pedágio muito grande. Pra pagar. Ia ser uma saúde mental que eu não ia ter. Entendeu? Então, assim, eu olhei pra ele e falei, não, mas não vai ser assim. Aí eu, vai, chefe, tem gente há 15 anos no mesmo cargo que eu tô hoje, chefe. E eu não sei se eu quero isso pra mim. Assim, hoje, eu ainda olhei pra ele e falei assim, óbvio, fui, né, pra terapia, tive que tomar remédio, tive um burnout mesmo, fiquei quase em depressão mesmo, assim, durante uns dois meses. E aí, eu lembro que, nesse momento, foi um momento muito crucial, porque eu tava muito mal, tava em burnout, assim, ruim mesmo, tomando remédio pra depressão. Eu tinha R$5.000 na conta, o meu aluguel era R$3.500, e eu tive que sair do meu apartamento pra ir morar com o meu namorado de 4 meses, que era o Bruno, que é atual meu marido. Porque eu falei, cara, eu não vou pedir dinheiro pros meus pais. E aí foi esse ponto que foi muito crucial, assim, de virada de chave, sabe? Que foi em que eu tava muito mal, deprimida, financeiramente quebrada. E eu olhei pra mim e falei, não é possível que isso estava escrito pra mim. Eu saí do Ceará, vim pra cá, fiz clínica, fiz cardiologia no melhor centro, virei médica, fiz fellow, virei médica assistente. Fiz uma carreira linda. Fiz uma carreira linda. De projeção. Tô entrando no doutorado. Tava no Einstein e eu tenho R$5.000 e tô exausta porque eu não consigo mais trabalhar, porque eu só conseguia pagar minhas contas. E olha que eu nunca fui gastadeira. Caraca, gente, plantão não dá dinheiro. Pessoal,
Nossa, Bárbara, eu tô aqui assim, emocionada. E eu não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente estão pegando a profundidade, porque se estiver acessando o que você está trazendo realmente, vai gerar muito movimento de mudança nas pessoas que estão ouvindo a gente agora. Então foi esse momento assim que eu olhei e falei assim, cara, não é possível, olha tudo que eu fiz essa ascendência e hoje em dia eu tenho 5 mil reais na minha conta, eu tô tendo que mudar pro apartamento do meu namorado de 4 meses, coisa que meu pai no Ceará tu sabe como é, né? Então, no Nordeste, são super assim. Sim. A Maria, quando eu contei isso pro meu pai, quase infartou, pobre. Então, assim, e eu não queria dizer que era por dinheiro, porque eu não queria pedir dinheiro. Eu saí de lá, me sustentava, chega, não, sabe? E eu falei, não, vai dar certo, mas eu vou ter que fazer alguma coisa diferente aqui. E aí, enfim, saí, fiz meu tratamento direitinho, peguei plantões em outros locais com a carga horária menor e que pagavam um pouquinho mais, mas assim, pouca coisa também, porque plantão não dá dinheiro. A gente tem aquela ilusão de achar que, ai, nossa, R$1.500 o especialista. Lindo, lindo. Mas olha a sua hora trabalhada. 12 horas de trabalho. Dá quanto isso, gente? Menos de R$150 olha a hora, bruto. Trabalhada. Você tem que dar muito da sua vida, da sua saúde para aquilo, É muito entendeu? mal remunerado. É muito mal remunerado, sabe? Então, assim, eu fiz essa mudança só para que eu pudesse, né, desenhar o meu próximo passo. E aí, eu conto isso eu já contei isso algumas vezes, mas nesse dia crucial, eu sempre acordo de manhãzinha cedo, bem cedinho, e faço minha oração. E aí, nesse dia, era 4h30 da manhã, eu estava na varanda da casa do meu namorado, que é meu atual marido, com o joelho no chão, orando a Deus e pedindo, pai, me direciona, porque não é possível, né? Olha tudo que eu construí, olha o que está acontecendo. E Deus me falou muito claramente, Marília, muito, muito, muito claramente. Ele falou assim, minha filha, e eu ainda falei isso para ele, pai, o senhor lembra do sonho que a gente tem? Que era de montar, eu sempre tive esse sonho e, enfim... porque às vezes a gente fala, às vezes o pessoal fica achando que é merchan, que é não sei o quê. Mas enfim, quem me conhece sabe, eu sempre tive esse sonho de montar uma ONG onde eu pudesse atender os pacientes, fazer um vínculo legal com vários colegas para conseguir, sabe, dar direcionamento para esse povo e ajudar, sabe? Assim, óbvio, eu quero ganhar meu dinheiro, fazer minhas coisas, mas esse sonho sempre teve dentro de mim, desde a faculdade. De um projeto social. Que lindo. Eu falava, pai, tu sabe, Deus, que eu tenho esse sonho. Como é que... Olha aqui, eu achava que esse caminho ia me dar isso, eu achava que era isso aqui, e assim, como é que eu vou fazer isso? E Deus olhou para mim muito claramente e falou, filha, eu com o joelho no chão, 4h30 da manhã, ele falou, filha, você vai conquistar tudo isso por meio da educação médica. Nossa. Não tenha dúvida, você vai conquistar tudo isso por meio da educação. Tô arrepiada. E aí eu peguei e falei, tá bom, pai, eu vou, pois então pronto. Aí eu tava na dúvida se eu entrava ou não entrava no doutorado, porque também não é remunerado, e eu falei, pronto, eu vou fazer doutorado. Porque no doutorado eu acho que vai ser isso, porque daí eu vou conseguir me posicionar como professora, vou ganhar bem, vou conseguir fazer meu projeto também, vai dar tudo certo, né? Nunca almejei ser rica, milionária. Eu queria, tipo assim, viver minha vida, fazer minhas coisinhas ali, ter qualidade, né? Poder proporcionar o que meus pais me proporcionaram para os meus filhos, e para mim tava muito bom. Aí eu entrei no doutorado e achava que era isso. E aí foi quando eu comecei, a minha amiga, a Isabela, fez uma mentoria inicialmente de digital. E ela olhou pra mim... Isabela anestesista, que morou com você no início aqui em São Paulo. Que morou comigo no início. Que legal. Ela olhou pra mim e falou assim, amiga, vamos fazer essa mentoria aqui de digital, porque aí você agora vai querer começar... Eu ia começar o consultório também, e eu acho que vai ser importante e tudo. Aí eu falei, tá, amiga, quanto ela? 5 mil. Aí eu... Amiga, isso é o que eu tenho do banco. Amiga, eu não tenho condições de pagar 5 reais na mentoria, amiga, pra aprender a mexer no Instagram. Amiga, pelo amor de Deus, olha a mentalidade, né? Tipo assim, hoje em dia eu pago 50, momento, né? Era a sua realidade. Exato. Mas assim, eu achava ainda, tipo assim, nossa, pra eu aprender a mexer no Instagram, não, amiga, confia em mim, vamos fazer. Tipo assim, você pode pagar mais vezes, eu falo com ela e tudo, e assim eu fiz. Comecei a fazer, e aí a gente começou... Você tinha perfil no Instagram já nessa época? Eu tinha perfil só de amigos, eu tinha... Não era profissional? Não. 700 seguidores. Hoje você tem quantos, Bárbara? 108 mil. 108 mil, caramba. Vocês estão assistindo aqui a história de uma médica bem formada, residente, bem intencionada em ajudar e fazer a diferença na vida das pessoas, que começou no digital com um perfil que não era profissional, com 700 seguidores, que só tinha amigos. Exato. Como que foi até chegar a doutora Bárbara Valente com 108 mil seguidores? Então, a doutora Bárbara Valente começou com 720 seguidores, né? Porque eu mudei lá para doutora. Que era só Bárbara Valente. Que era só Bárbara Valente. Começou com 720 seguidores. E aí eu comecei o Instagram, Marília, pensando justamente nisso, em consultório.
Então eu comecei peguei as dicas que ela falou de como mudar, como fazer stories, mas eu não gostava de aparecer, de fazer vídeo. Eu tinha assim, nossa, eu conversava assim contigo, mas só de saber que tinha uma câmera me filmando, nossa, me dava assim... Pavor. Pavor. Eu ficava assim, eu tinha medo das pessoas me julgarem. Então, assim, eu odiava gravar. Então, eu fazia só posts, eu contratei um designer para fazer só posts de... Escritos informativos. Informativos de consultório. E aí, uma vez ou outra, eu aparecia, mostrava um exame e explicava aquele exame, como era aquela história, mas só por escrito. Você já tinha a intenção nesse momento de fazer conteúdo para médicos? Você já tinha tido aquela... Não. Era tudo para paciente. Nesse momento era para paciente. Só que a minha linguagem, como sempre, né? Tipo, minha vida toda... Chefe de residente, trabalhou ensinando... Era totalmente para médicos. O tempo todo. Resultado, no meu consultório, eu acho que tinham 2 pacientes por mês. Então, basicamente, eu só pagava o consultório com aquilo. E aí, eu comecei a fazer lives, né? E eu lembro disso, eu até contei essa história pra Betina, ela morreu de rir. A minha primeira live, né, que eu fiz assim, porque eu sempre gostei muito de discutir caso clínico. Eu falei, eu não gosto de ficar gravando, mas talvez uma live, né, eu conversando ali com as pessoas, eu fique mais à vontade. A minha primeira live, em 2020, eu acho, 2021, um óculos, eu lembro até hoje, assim, com óculos que eu tinha de acetato preto e tudo, e aí eu querendo deixar tudo bonitinho aqui atrás, assim, pra poder ficar bem legalzinho, pra poder discutir o caso. Assim, fui bem lá, chefe, deixei professora. a água aqui, deixei os artigos que eu queria referenciar aqui, deixei tudo preparadinho, pronto, vou fazer minha live. Anunciei uma semana que eu ia fazer aquela live. Eu não vai vir um monte de gente. Me preparei, vai vir um monte de gente, desci os slides aqui, as coisas que eu ia subir pra mostrar o caso clínico, não sei o quê, porque caso clínico não faltava, já tinha um monte. Faltava. Aí uma super bagagem. Fui lá com os artigos aqui que eu queria referenciar, tudo preparadinho, entrei ao vivo. 3 pessoas. Uma delas era a minha mãe. Esse é o começo, gente. Só chega nos 108 mil quem topa atravessar a fase da live de 3 pessoas. 3 sendo pessoas. Uma sua mãe. Caramba, 3 Bárbara. pessoas, e uma delas era a minha mãe. E aí, quando eu terminei a live, e aí eu fui espontânea, E do você jeito que eu fez sou. a live? Fiz até o final, terminei. Não, me dispus a fazer, vou terminar, vou discutir esse caso e tudo. E as 2 pessoas estavam lá, interagiam, conversavam e tudo. Eu falei, pronto, achei ótimo, obrigada, querida. Te fizeram companhia. Exato. Aí fui lá discutir o caso e tudo. E no final da live, a minha mãe me ligou e falou assim, minha filha, não faço isso mais não. Foi mesmo. Olha, não faço isso mais não. Olha que coisa, olha, não acho que é legal isso pra você, chefe no Dante, fazendo isso. Eu acho que assim, acaba que, né, a forma como você fala, né, como você... Porque eu sou assim, eu não tenho muito, eu não tenho filtro, sabe? Assim, eu sou do jeito que eu sou e assim, é a forma como eu fui na live, sabe? Então, eu discuto, eu falo, hoje em dia a gente tem a Quinta com Vinho e Caso Clínico. Toda quinta-feira... Já vi a Quinta com Vinho e Caso Clínico. Aliás, acompanhe, maravilhoso. Toda quinta a gente discute um caso clínico real, né, dentro das evidências científicas mais atuais no meu perfil. Legal. Então, a gente tomando vinho, então, assim, virou um negócio super legal. Descontraído e tudo, mas eu falo mesmo, tipo, eu vou lá e falo, então, aconteceu isso, porque provavelmente, então eu falo, olha, aconteceu isso, deve ter sido feito dessa forma, eu falo, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não erra isso mais não, sabe? Então, eu falo do jeito que eu tenho de falar. Isso é demais. E aí, nesse dia, minha mãe falou, não, olha, não acho que é legal pra sua postura, pro seu consultório que você tá construindo, eu acho que você não deveria fazer mais isso não, acho que não é legal não. E aí eu parei, sabe, assim, eu olhei, puxa vida, minha mãe falando isso, né, assim, eu acho que realmente talvez não tenha sido legal, acho que eu vou apagar. Aí veio o primeiro comentário, amei a discussão, doutora, quando vai ter a próxima? Nossa. Parece essa coisa de Deus, assim mesmo, sabe? Caramba. E aí eu olhei pra o aquilo. O sinal verde pra você continuar. Aí eu olhei e falei assim, pô, pronto, eu vou continuar. Eu sou desse jeito, eu não tô fazendo nada de errado, eu não tô falando... O principal, a evidência científica tá tudo certinho, mas quem tiver de gostar de mim, vai gostar de mim do jeito que eu sou. Eu não vou criar um personagem aqui que eu não vou conseguir manter, entendeu? Então eu não sou assim. E não sustenta na internet, não conecta. O personagem não conecta e não sustenta. Não conecta. Então, caramba. E aí eu resolvi ir fazendo, né? E aí fui fazendo. Quando você decidiu monetizar? Pronto, aí essa live chamava Qual o Diagnóstico? E aí eu ia discutindo os casos. E aí foi justamente nessa mentoria que a mentora olhou para mim e falou assim, olha, de fato, né, você vive reportando que realmente não está conseguindo trazer paciente para o consultório, mas e se você virasse a chave, você gosta dessa parte acadêmica, e você fizesse uma mentoria de cardiologia?
Olha, Aí foi eu olhei e falei, essa sua mentora do foi, digital Natasha que te Okada. deu essa visão. Exato, Natasha Okada. Olha o poder de ter mentor, gente. Foi exatamente ela. E aí eu falei, legal, porque aí eu vou estar na minha zona de conforto, né? Que é o que eu gosto. Assim, domino, eu gosto, tenho segurança. Eu sempre gostei de emergência, principalmente emergência cardiovascular, né? Eu estudei isso. Então, eu falei, ótimo, então, beleza. E aí foi quando, o que me deu, assim, a certeza de que era aquilo mesmo, foi quando eu comecei a coletar os pacientes do meu doutorado. Que eu via, Marília, que assim, o meu doutorado são com pacientes com infarto com supra de ST que não receberam a reperfusão. Uhum. Uma fatia muito pequena é porque chegou depois das 12 horas. Entendi. 70% dos pacientes foi erro médico. Caramba. 70% o colega não viu supra, o colega confundiu uma contraindicação do trombolítico, o colega teve medo de trombolizar. E aí eu olhei para aquilo e falei, eu preciso agir. É isso aqui, esse é o meu caminho. Eu nunca tive tanta clareza. Eu falei, é isso aqui, é emergência cardiovascular, que é o que eu mais gosto, é o que eu vou mudar. Eu posso mudar essa realidade, eu sei como mudar isso aqui, porque eu tenho didática para mudar isso aqui. Caramba, sabe? Gente. E sabe o que eu estou pensando aqui, Bárbara? Quando você decidiu se posicionar para ajudar outros médicos a não passar batido Exato. a indicação de trombólise no infarto com supra de ST, você falou assim, eu estava com dificuldade de captar pacientes para o consultório. Você parou para pensar quantos pacientes você iria impactar e mudar Exatamente. a vida através da educação médica. Exato. Quem se propõe a trabalhar com a educação médica, ele vive o que eu chamo de efeito em cascata. Uhum. Ele muda um médico que você muda, que você ensina, muda a vida de centenas, milhares Exato. de pacientes. Que incrível. Não, é isso, Marília, é o que eu te falo, assim, que hoje eu recebo os depoimentos dos alunos, que isso pra mim é o meu maior legado, assim, sabe? Olha isso, conta pra gente como é. É receber, assim, a aluna manda assim pra mim, doutora Bárbara, eu não tenho como te agradecer, porque ontem eu estava de plantão na UPA, era um infarto com supra de ST anterior, exatamente a minha tese, um infarto com supra de ST anterior, discuti o caso com o chefe de equipe pra gente trombolizar, e aí ele falou que não era infarto com supra, que não ia trombolizar. Que deixasse o paciente, começasse o nitrato, que não tinha supra ali. Eu tinha certeza que tinha supra, porque ele fez o curso. Então, eu mesma liguei pro SAMU e falei, pode vir buscar vaga 0, porque ele tem que ir pra hemodinâmica. Aí depois ela conseguiu o cateterismo do paciente, porque tinha um colega que trabalhava lá no hospital de Messejana. Conseguiu o cateterismo, era uma DA ocluída que angioplastou e o paciente está vivo, super bem. Caramba. Isso lá no Ceará, eu aqui. Quanto vale sabe? isso, meu senhor, meu povo? Isso é muito gratificante. É muito. Ave Maria, quando meus alunos me mandam assim, e assim, é totalmente involuntário. Eu digo assim, nossa, é o melhor jeito de acordar, né? Quando eu recebo um negócio desse, que os alunos mandam lá, nossa, doutora, ontem eu atendi um FA de alta resposta, eu nunca tive tanta segurança para cardioverter um paciente. Eu lembro, eu como recém-formada, eu não sabia cardioverter sozinho um paciente. Porque a gente não aprende isso na faculdade. Não aprende. A gente aprende na faculdade a mutação do P53 vai fazer com que o paciente possa ter... A gente aprende isso, a gente aprende qual é a quimioterapia do linfoma e não muitas Hodgkin. faculdades de medicina, a minha também, me incluo nisso aqui, eu fiz na UFRN, essa parte da emergência é muito fraca. Desfalcada, é muito fraca. Eles se preocupam E em fazer a gente passar. E é o primeiro emprego que você recebe quando você sai da faculdade, é o plantão de porta de pronto-socorro. É a porta de entrada. A porta de entrada para o médico recém-formado é a emergência, que é onde o especialista não quer mais estar. Exatamente. E esse é o maior paradoxo, né? Assim, perfeito. Os pacientes mais graves, inevitavelmente, são atendidos pelos médicos menos experientes. Que isso, cara. Sabe? Então, assim... Você atua... E eu consigo mudar essa realidade à distância. Eu tenho alunos do Brasil, eu tenho alunos da Bolívia, eu tenho alunos do Equador, eu tenho aluno até do Japão. Caramba. Sabe? Quantos alunos hoje Mais no de 2.000 cardiologia? alunos. Mais de 2.000 médicos que estão aprendendo cardiologia e mudando a realidade dos pacientes que passam por ele. Gente, isso é muito especial. Nossa, parabéns. E isso tudo, Marília, eu devo justamente à escala que a internet nos traz. Né? Então, assim, coisa que antes eu ensinava aquilo, as mesmas coisas, é a mesma metodologia, sabe? Assim, agora eu sempre tive muita didática, acho que até pela forma como eu sempre estudei, eu sempre gostava de estudar e aí montar fluxogramas, então eu sempre montei o raciocínio de uma forma que ele se torna medular. Então, o que os alunos mais elogiam é isso. Nossa senhora, eu nunca aprendi ciência cardíaca. Finalmente eu entendi. Agora eu sei tratar de ciência cardíaca, doutora, eu tenho didática fora da curva. Tipo assim, eu ensino nos stories também, sabe? Mas eu acho que foi muito por conta. Então, eu percebi que
o meu grande diferencial não era ser a médica-chefe do Dante Pazanese. Tudo isso me trouxe até onde eu tinha que chegar. Me preparou para essa oportunidade, né? Sem sombra de dúvida. Mas o meu grande diferencial era ser quem eu era. Caramba. Era ter didática, era conseguir ensinar eletrocardiograma para quem nunca conseguiu entender eletro. É conseguir ensinar quem está na linha de frente, que vai atender o paciente infartado lá na UPA, lá em qualquer pronto-socorro, e conseguir ter a segurança de falar, isso aqui é um infarto com supra, eu vou trombolizar. E eu sei trombolizar sozinho, não preciso de chefe de equipe, não preciso de ninguém. Caramba. Sabe? Então, assim, o médico precisa saber dessas coisas, mas infelizmente a faculdade não prepara a gente para isso. E, Bárbara, eu imagino que muitos médicos vão ouvir aqui esse episódio e como que faz para aprender com você? Se o médico tá com essa dor, sim, poxa, eu tô inseguro na hora da emergência, eu tô inseguro para entender um eletrocardiograma, para conduzir. Quais são as soluções que você oferece? Como que ele pode chegar nelas? Pronto. Hoje em dia, inclusive a gente acabou de lançar recentemente um curso de eletrocardiograma. E a gente chama, e é um curso de eletro, ele demorou para sair justamente porque a gente queria fazer ele diferente de tudo que já tem, sabe? A gente não queria pegar e tipo, vamos lá, cada capítulo de livro a gente vai agora explicar isso. Não. A gente criou um método próprio de 4 passos, onde você consegue diagnosticar qualquer eletrocardiograma dentro desses 4 passos. Um método próprio. Um método próprio. Que legal. Exato. Então, a gente acabou de lançar, faz 2 semanas que a gente lançou um curso de eletrocardiograma. Então, assim, a gente vai desde o comecinho, desde primeiro, observe a técnica do eletro. Se você só pode avaliar um eletro, se ele foi feito no padrão correto. Se foi feito errado, você não pode analisar errado, senão você vai dar uma conduta errada. Então, essa sistematização do especialista que faz a diferença, sabe? Uau. E que, às vezes, assim, ficam conhecimentos... O aluno tem muita essa dificuldade, porque ele aprende sobrecarga de átrio esquerdo aqui, aí ele aprende infarto com supra, aí ele vai aprender... intoxicação digitálica, ele não consegue linkar tudo isso em um passo a passo. Então, foi isso que a gente fez para eles, né? Juntou tudo sistematizou, metodologizou, nem sei se existe essa palavra, e facilitou. Foi um sucesso o lançamento, os alunos estão amando o curso. Mas é isso, assim, sabe? É você pegar aquilo que é difícil para os outros e que para você é fácil, mas por que é fácil para você? Porque você estudou muito para fazer aquilo. Você teve que ter muito tempo de dedicação. Viu muitos casos. Você teve que ter muito tempo de dedicação para conseguir tornar aquilo fácil. Aí a pessoa consegue ir lá, comprar o curso e aprender o que eu demorei 10 anos para fazer. Inclusive, ano passado... Gente, investir em conhecimento é tudo. Você compra 10 anos de estudo num método simplificado que você aprende num curso de... 2 meses de eletrocardiograma. Menos até, se a pessoa sentar para assistir, são 6 módulos. E aí, por isso que é ECG na prática, porque todos os eletrocardiogramas, inclusive do livro, né, poucos são prontos, mas a maioria são todos eletrocardiogramas de pacientes reais. Uau! Sabe? Então, porque eu quis ensinar eles eletrocardiograma para a vida. Não é para você tirar 10 na prova ou só passar na prova de residência. Você também vai passar na prova de residência porque 20% das questões é tudo de eletro. Mas você vai aprender a tratar um paciente real, porque você está vendo o eletro que é real, não é um eletro de computador que alguém fez para botar naquele livro. Entendeu? Sensacional. Então, isso é que eu acho que é... Esse é o cardiologia, esse é o curso de eletrocardiograma. Isso, é o ECG na prática. ECG na prática. Aí eu tenho também o curso de emergências cardiovasculares, que esse é o nosso grande carro-chefe, que foi o que veio depois da mentoria. Legal. Depois de fazer 2 anos de mentoria com vários alunos, eu consegui entender quais eram as maiores dificuldades, quais eram as maiores dores. Por isso que é legal você começar com mentoria, porque você consegue validar o produto. Legal. Né? Você consegue ter o contato com o seu avatar e consegue entender. Para mim, eu achava, nossa, não, isso aqui é muito fácil. Para eles era a maior dor deles. Era assim, mas quando não responde a furosemida, eu faço o quê na insuficiência cardíaca descompensada? E eu falei, nossa, eu achava que estava claro isso. Tá, ótimo, vou fazer uma aula disso, sabe? Legal. Entendeu? Vai te dando direcionamento, pistas para você construir o seu produto. Exato. E aí eu fui com 2 anos de mentoria, com mais de 200 alunos. Aí foi quando eu montei o curso. E aí o curso virou um blockbuster. Emergências cardiovasculares. É esse que a gente já tem mais. O curso de eletro a gente lançou há 2 semanas. Agora. Já tem mais de 200 alunos. Mas o de emergências cardiovasculares é o que já tem mais de 1.800 alunos. Eles amam, recomendam, o pessoal vem buscando. Assim, esse ano nem fez lançamento dele ainda. E já tem uma lista de espera gigantesca. Porque são todos, eu falo de tudo. Fibrilação atrial, taquiarritmia supra, bradiarritmia, infarto, tudo dentro de casos clínicos reais. Então, começo a aula com um caso clínico. Uau! Porque eu acho que um aprendizado aplicado à prática. E é isso que a gente carece, porque tem tantos cursos, pós-graduação. Gente, quanto vale você acessar o conhecimento de uma especialista didática que desenhou
Exato, a melhor forma de você aprender aquilo, né? A melhor forma de você aprender. Encurtou o seu caminho, Encurtou né? o seu caminho. Eu digo porque, eu lembro que isso era uma coisa que eu pensava muito, nossa, mas se eu montar o meu curso, poxa, já tem tanto curso, né, de emergência cardiovascular, cursos, inclusive, que eu já tinha feito, o curso da Manoli, tipo, cursos, né, bons. E aí eu olhava e falei, mas será que vai valer? Aí eu lembrei das dificuldades que eu tinha quando eu assisti o curso da Manoli. Eu comprei esse curso, né, que era um curso de emergências, e quando eu era recém-formada. E as dificuldades que eu tinha era assim, ele não fala a minha língua, esse professor não fala a minha língua, eu não estou entendendo, talvez isso aqui me ajude na prova, mas na verdade, como é que eu faço para cardioverter? Qual é a dose do etomidato que eu tenho que fazer, meu Deus? Eu não sei, isso aqui é teórico demais, isso aqui não é aplicado à prática. Caramba. Então, por isso que eu digo assim, tem espaço para todo mundo, de acordo com o seu grande diferencial. Então, eu entendo que o meu grande diferencial é didática. Então, eu consegui montar o melhor curso de emergências cardiovasculares, o mais completo, com uma didática que, de fato, realmente faz a pessoa sair de lá e dizer assim, eu aprendi. Eu entendi, hoje eu sei, eu domino a emergência cardiovascular hoje, sabe? Um método que transforma, que faz você sair do ponto A para o ponto B. Exato. Do ponto que você não entendia, não dominava, não sabia, era inseguro, para um ponto que você tem segurança, que você liga para o SAMU e diz, pode vir, é vaga zero. Exato. Pela confiança que você ganhou do conhecimento. Pela confiança. Uau, então curso de eletrocardiograma na prática e de emergências cardiovasculares. De emergências cardiovasculares. Tem a mentoria ainda? A mentoria não tem mais. A mentoria hoje não tem mais. A mentoria foi o laboratório para você conceber 2 produtos super direcionados e assertivos para a dor da sua persona. Gente do céu. E aí, o que a gente tem também são livros. A gente hoje em dia tem 4 livros na esteira, que 4 livros. É maravilhoso, assim. Eu sempre... eu achava, né? Eu lembro que quando eu fiz esses livros são justamente os fluxogramas, né? Então, a gente tem 3 livros, um que é o Manual de Cardiologia na Prática, que são todos os fluxogramas das emergências cardiovasculares. Então, lá tem como você cardioverter um paciente, como é que você vai tratar uma fibrilação atrial com, né, agora a gente teve diretriz nova, com menos de 12 horas, bradiarritmias, tem todos os fluxogramas, como entubar, tem o no Drogas da Emergência, que é o outro livro, e tem o Guia de Prescrições, que é todas as prescrições completas, desde dieta até o coisa. E aí eu lembro que quando eu ia fazer esses livros, professores meus que eram autores de livro, eles falaram isso, tipo assim, nossa, Bárbara, mas livro não dá dinheiro, não faz isso não, você vai só ter o trabalho de fazer um livro baseado em evidência, porque tudo é baseado em evidência, eu sou muito rigorosa com isso. E dá trabalho, né? Dá você trabalho. Se dedica pra caramba pra fazer. O último livro de ECG que a gente fez agora são 540 páginas. Caramba! Então, assim, só quando você fala assim, a pessoa, nossa, mas eu acho que... Não é porque... leitura fluida, é uma leitura fluida, é um reais. Método contínuo, eletrocardiogramas de pacientes reais, sabe? Mas ficou muito bom o livro, muito completo. Tem tudo, tipo, desde coisa que saiu em 2020, já tá no livro, sabe? Caramba. Então tá muito completo, sabe? Então dá muito trabalho fazer um livro. E aí os professores falavam isso, né? Nossa, olha, sai disso que isso não vai valer a pena. Nossa, hoje em dia é o maior faturamento da impressão dos livros. Olha só, caramba. Porque ele vem digital, né? É um livro digital. Então as pessoas conseguem baixar o livro e ter acesso vitalício no celular, no tablet, sabe? Não tem um custo de depósito, sabe, de envio. Nada disso, é digital. Gente, entendeu? Que maravilha, que legado. Doutora Bárbara Valente, que legado para a medicina do nosso Brasil, para a educação, para a capacitação dos nossos médicos. Olha, parabéns, viu? Não, mulher, obrigada. Que honra! Muito feliz. Eu que agradeço a oportunidade. A hora voou. Foi mais de 1 hora de episódio. Jesus. Eu nem vi. Foi eu mesmo. nem vi. Que coisa maravilhosa. Bárbara, foi um prazer te conhecer mais da sua história, do que você está construindo. Te admiro ainda mais. Nossa, linda, obrigada. E eu queria que você, pra gente terminar e finalizar esse episódio, gente, a gente falou de tanta coisa aqui, deu para pegar. A gente falou de início de carreira, a gente falou de preparação técnica, né, do médico que anseia pela melhor formação técnica possível, que busca residência, que quer estar em grandes centros. A gente falou de pontos críticos, aquele momento que você olha para o que você está recebendo, mesmo com tua paixão pela medicina, você olha para sua remuneração, para o que aquilo tá, o retorno que aquilo está tendo para você, para o que está voltando para você, de todo esforço que você está jogando, e
as decisões que a gente toma a partir disso. A Bárbara tomou uma decisão de trilhar um caminho na educação médica em um desses momentos e está construindo aí, fazendo um trabalho lindo, incrível. Falamos dos desafios do médico no marketing digital, o medo de se expor, do julgamento, a trava com a câmera. Foram tantos insights maravilhosos. E, Bárbara, para a gente terminar, que episódio incrível. Me conta, aliás, para os colegas que estão ouvindo a gente, e aqui tem médicos de todas as áreas, em diferentes momentos de carreira, no comecinho, recém-formado, médico que já está com 20 anos, 30 anos de especialidade. Que conselho a gente poderia deixar para os médicos da nossa classe? Que conselho que contribuição a gente pode deixar, uma mensagem final para a nossa profissão, para as pessoas que vestem o jaleco, que estão vivendo alguns desses desafios que a gente compartilhou aqui no episódio. Vamos deixar uma mensagem para os médicos que estão ouvindo a gente? Então, eu acho que, assim, o médico, né, que realmente escolheu ser médico, ele pode ser médico, pode impactar muitas e muitas mais vidas se ele decidir realmente entrar para o digital. Porque ele consegue ter uma escala muito maior do que ele teria dentro ali só da sala de aula dele, do consultório dele. Ele consegue impactar mais vidas e ele pode ser muito bem remunerado por isso. Isso é saudável. Eu, hoje em dia, consigo ter uma remuneração muito melhor e muito saudável para que eu consiga continuar o meu propósito de impactar mais e mais vidas de pessoas que vão levar esse legado para frente. Caramba. Sabe? Então, assim, o que eu falo para os médicos é que a rua mais movimentada do mundo hoje em dia é o Instagram. Não tem para onde correr, sabe? Então, assim, é óbvio que o boca a boca é importante para o consultório, é claro que é, mas todo médico, todo paciente que vai para o médico hoje em dia, ele vai querer saber qual é o Instagram desse médico. Ele quer olhar lá, ele quer saber se conecta, vai muito além da sua habilidade técnica também. Você precisa ter outras habilidades extra técnicas também, né, para que você consiga também fidelizar aquele paciente que é de fato seu cliente. O seu consultório é uma empresa, quer você queira ou não. Você tem uma família para sustentar, você precisa que ele dê certo. E você pode tentar fazer isso sozinho, dentro do seu consultório, e ali realmente, né, paciente por paciente, batendo cabeça. Ou você pode ter um mentor que encurte o seu caminho e faz com que você chegue mais rápido aonde você quer chegar, usando a internet. Escalando. É muito fácil para quem tem autoridade fora do digital trazer isso para dentro do digital. Rapidamente isso escala. Uau. Sabe? Rapidamente isso escala. Agora as pessoas precisam ter paciência. Porque o que eu vejo hoje em dia, às vezes, coragem de se expor. O que eu vejo hoje em dia é que as pessoas têm muitas travas. E aí, ao menor sinal de repreensão de uma pessoa que muitas vezes nem quer, nem sonha em alcançar o que tu tem na mente que tu quer alcançar, entendeu? Ela já desiste. Olha. Então, assim, se eu tivesse parado na live de 3 pessoas, quando a minha mãe me ligou, eu não teria chegado a 108 mil pessoas e ter uma empresa que fatura mais de R$1 milhão por semestre. Caraca, gente. Sabe? Então, assim, a gente precisa ter coragem de ser quem a gente é. Ter a força de ser quem a gente é, quem a gente veio para ser nesse mundo. Porque é assim que a gente vai vestir a nossa melhor roupa. É assim que a gente vai ser a nossa melhor versão. É assim que as pessoas vão admirar a gente. Se eu tivesse ficado naquele quadradinho que desenharam para mim, eu não estaria aqui hoje no podcast da Marília, entendeu? Podendo falar para vocês da minha história. Olha a honra. Agora, jamais eu estaria aqui, entendeu? Então, assim, ousem ser quem vocês vieram para ser nesse mundo. E não deixe que ninguém te atrapalhe disso. Porque, às vezes, a pessoa não tem o mesmo mindset que você tem. Então, não dá para você ter o mesmo nível de conversa. Eu estava conversando com a Marília antes da gente começar o podcast. Eu falei assim, eu adoro sentar em mesas onde eu sou a mais burra. Eu amo sentar em mesas onde eu sou a mais burra. Porque é assim que eu aprendo. É assim que eu aprendo, é assim que eu galgo novos passos, novos caminhos, desbloqueio outros passos que eu nem achava que existiam, sabe? Então, eu acho que o meu conselho é esse. Ousem ser quem vocês vieram para ser nesse mundo, sabe? Que é isso, gente? Meu Deus, é assim que a gente vai terminar? Brincadeira, nossa!
Bárbara, obrigada pela sua contribuição. Valiosa. Eu que te agradeço, Marina. Gente, obrigada por ter aberto caminho pra gente. E continua fazendo o que você faz. Especial. Que é muito legal. Assim, você destrava um monte de gente vai poder estar aqui. Quem vai ser o próximo a sentar desse lado aqui? Quem vai ser o próximo, entendeu? Então, ousem ser quem vocês vieram pra ser, gente. Gente, que coisa especial. Nossa, tô com meu coração assim. Ai, que coisa boa de sentir. Mais uma vez, obrigada. Pessoal, esse foi o episódio número 18 do PodPés Oficial, um podcast voltado para o público médico. O médico, aqui a gente mergulha adentro no universo médico. Você aqui recebe insights. Vocês viram o que foi esse episódio? Insights de mentalidade, de carreira, de marketing, de clareza dos teus próximos passos. É um episódio, é um podcast que a gente faz com a alma, a gente faz com o desejo de contribuir. E eu quero lembrar para você, médico, que curte, que está aproveitando esse conteúdo, esses episódios, a gente tem aqui dentro, esse podcast é o podcast oficial do PES. O PES é um programa de educação médica para médicos que querem aprender novas técnicas e novas ferramentas para engajar mais os pacientes no atendimento, extrair a adesão, ajudar na mudança de hábitos, ajudar mais esses pacientes a ter resultado e usufruir disso que a Bárbara falou aqui, da sensação de ver o paciente mudando de vida, de ver o paciente sendo transformado, sendo impactado, mudando de carreira. Esse é o PES. Próxima turma do PES, nós vamos abrir as inscrições no dia 6 de maio e uma semana antes, do dia 28 de abril a 5 de maio, nós vamos fazer uma série de 4 aulas que eu chamei de um novo consultório particular. E nessas aulas você vai aprender um método de atendimento inovador para você ajudar mais os seus pacientes e usar isso como um diferencial para você crescer no seu consultório particular. Se quiser participar dessas aulas, na descrição aqui do episódio tem o link, você se cadastra, coloca seu nome, seu e-mail, clica e vem, que vai ser incrível! Gente, uma salva de palmas para nossa convidada especial. Foi tudo! Eu amei. Beijo, gente. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.